O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Como vocês estão, os caríssimos irmãos e irmãs? Tudo bem? Como estão os preparativos para já o Natal, de receber as famílias em casa, os parentes distantes? Como é que está lá em casa? Não prepararam nada ainda? Não? Já, né, Salcinho? O que a dona Ema preparou aí? Né? Como é que está o Natal lá, a expectativa? Os filhos já chegaram, os netos, vocês já chegaram, quem mais aí? Como é que está lá o Papai Noel, cheio de guloseimas? Bastante, né? Não, está fraco, né, dona Hildes? E que vale que a gente está nessa comemoração e já estamos às portas do Natal, né? Quarta vela do Advento, já é aquela ansiedade de tanta espera, né? Que demorou parece que tanto tempo, mas o calendário litúrgico já passando o Natal, o nascimento de Cristo, depois já vem a Sagrada Família, aí já entramos no outro ano e começa tudo novamente. Mas é importante que nós tenhamos esse espírito de Natal, de alegria, de acolhida, não só para a família, mas também, claro, na parte espiritual, que é acolher esse menino Deus, no mistério insondável da nossa fé. O Filho de Deus, aquele Deus que criou o mundo, criou todas as maravilhas, que hoje se faz pequeno nos braços da Santíssima Virgem Maria. Aquele Deus soberano, criador de todas as coisas, frisando novamente, que criou o homem e a mulher, criou todas as coisas belíssimas, que numa noite nasce, chora, seca as lágrimas de uma humanidade muitas vezes tão corrompida, às vezes uma humanidade tão sem fé, que esse menino é aquele que chora em união com seu pai, pedindo que seu pai derrame copiosas bênçãos, que nos dê o ânimo de dar continuidade da sua caminhada rumo ao céu. Aquele menino Deus que se alimenta do seio de Maria, como qualquer criança, como qualquer um de nós, e que se fez homem, assumiu a natureza humana, mas de todo diferente de nós, em que? Menos no pecado. Esses são os sinais manifestados de Deus na obra dele, desse menino que irá vir na próxima semana. A palavra de Deus hoje, ela nos apresenta um tema, uma palavra-chave muito importante para nós compreendermos a liturgia de hoje. Sinais. E quantas vezes nós pedimos sinais de Deus na nossa vida, meus irmãos, né? Não é pecado, não. Não é questão que a gente, ao meu ver, quando nós pedimos sinais de Deus, não é que a gente está tendo pouca fé, ou que a gente está duvidando da graça de Deus, não. É que você está tendo um diálogo tão grande com Deus, uma intimidade tão grande, que você quer que Ele se apresente para você essa graça logo. Isso se chama fé. Não é dúvida. Não é pecado. Pecado é quando a gente começa a abusar das coisas de Deus, começa a blasfemar, né? Se você me dá essa graça, duvido que o Senhor vai me dar essa graça.
Ah, até quando o Senhor vai me dar essa graça? Qual é o sinal que o Senhor... O dia que o Senhor vai me dar o sinal? Ou seja, entendeu o que eu quero dizer? É aqui que se torna pecado, é quando a gente começa a abusar das coisas de Deus. Aí é pecado grave. Mas quando nós pedimos um sinal do desespero, da cura de uma doença, ou seja lá o que for, você pede um sinal que brota no seu coração, Deus te concede. E olhando hoje dois personagens principais, vamos ver aqui, vamos ver, atenção ao Evangelho. Quais são os dois personagens principais hoje do Evangelho? Quem são? Que São Mateus nos descreve aqui. Quais são esses dois personagens principais? Catequese agora. Maria e José. Olhando agora na devoção espiritual de cada um de vocês, quais são os sinais visíveis de Deus manifestados nesses dois personagens, de Santa Maria e São José? Fala o que vier na cabeça, quais são esses sinais de Deus na vida desses dois? Vamos começar por Maria. Qual é o sinal de Maria? Jesus? Tá. Ela vai ser que foi escolhida de todas as mulheres. Beleza, temos aí a primeira dica. De todas as mulheres, Deus escolheu a jovem filha de Sião, numa pequena aldeia de Nazaré. Sinal de Deus. A escolhida, a preferida de todas as mulheres do mundo. Obrigado. Em relação a São José, uma qualidade, uma virtude de São José aí. Olhando para São José. Obediência. Ótimo. Mais uma qualidade, uma virtude de São José, um sinal de Deus manifestado em São José. Hã? Como? Temor de Deus? É isso? Alguém falou temor de Deus, né? Isso. De Santa Maria agora, nossa mãe Santíssima. Que mais? Um sinal de Deus aí. Quais os sinais? Hoje o padre não vai ficar falando não, senão vocês vão dormir, se o padre falar. Catequese é isso, é o padre interagir com a comunidade interagir com o padre. Aí a gente aprende bem o que significa a catequese que hoje estamos nos preparando para esse Natal. Uma virtude de Nossa Senhora aí, um sinal de Deus manifestado na Mãe de Jesus. Que mais? Cheia de graça, humildade, uma virtude de São José, homem justo, temente a Deus. Uma virtude de São José, da dinastia de Davi, nós aprendemos isso domingo passado. Maria também pertence à dinastia de Davi, ou seja, Deus vai usando desde os primórdios. Veja, aí estão os sinais de Deus, manifestado nesses dois personagens hoje, que dá ênfase na nossa liturgia. Um sinal de Deus na primeira leitura, vamos compreender aqui. Vamos fazer um parênteses, vamos pegar a primeira leitura. Lá no Antigo Testamento, profeta Isaías. Profeta Isaías em diálogo com o rei Acás. A rei Acás é o rei de Israel. Rei de Israel dividido em dois nortes, reino do norte e reino do sul. Acás está no reino do sul, Judá. Há divisões nesses dois países, essas duas divisões em Israel, norte e sul, brigas entre assírios, que ainda existem até os tempos de hoje. Alguns... mais do que dá ênfase aqui na região do norte, os assírios. Um povo briguento, povo que tem arma, e que está querendo tomar posse da região sul. Eu sei que vai confundir um pouco, mas só para não aprender os sinais de Deus ali. Reino do norte querendo tomar, os assírios querendo tomar o reinado de rei Acás, região sul, Judá. O profeta Isaías fala bem aqui para ele, olha, como se estivesse falando assim, Acás, se você não escutar o que eu vou te dizer agora, você vai perder todo o teu reinado. Você vai perder todo o seu poder. Rei Acás é o rei o quê? É o rei da dinastia de Davi. É nessa região que Davi reinou, Saul reinou. O rei Acás, ele está totalmente encurralado, podemos dizer assim. Não tem lugar, não tem, podemos dizer, como é que a gente pode falar? Um apoio. História de Israel, isso. Aí Isaías, profeta mensageiro da luz, fala para ele, olha, pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal. Quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Veja, o próprio profeta pede. E o próprio Deus está falando para Isaías, fala para esse rei um sinal que eu concederei a ele. Por isso que eu falo, quando nós pedimos sinais, com todo o coração, com toda a nossa humildade, não é pecado, gente. Não é duvidar das coisas de Deus. É isso que eu quero dizer. Se torna pecado quando nós duvidamos das coisas de Deus. Aí sim.
Acas responde: não pedirei nem tentarei o Senhor. Ou seja, está fazendo aqui um papel de hipócrita, de teatrinhos, né? De vítima. E ele tem uma devoção muito grande ao Deus de Israel, ao Deus de Jacó, ao Deus de Abraão e ao Deus de Isaac. Acas era aquele que fazia sacrifícios no templo, que levava o povo a louvar a Deus, ao Deus de Abraão. Aquela história que nós conhecemos toda, que ele fala então: olha, se você não quiser escutar, Acas, então vou dizer a todos vocês: ouvi então, vós, casa de Davi, será que acheis pouco incomodar os homens e possais incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Atenção, eis que uma virgem conceberá e dará a luz um filho, ele porá o nome de Emanuel. Não é a mesma profecia que Jesus que fala ali em Mateus? Agora vamos compreender aqui. Quem vai libertar Israel de todas da mão dos assírios? Ele não queria sinal, né? Mas o profeta fala: mas você terá o sinal sim, mais cedo ou mais tarde, mas aguente. Chegará o momento que algum da vossa dinastia, aqui estou falando de história de Israel, gente, logo chegamos no Evangelho, algum da dinastia de você, Acas, vai libertar todo o teu povo das mãos dos assírios, e nós voltaremos a ter novamente uma vida farta, uma vida com comércio mais, podemos dizer assim, lucrativo. As nossas colheitas novamente vingarão. Nós não deveremos mais impostos, porque alguém da tua dinastia vai nascer e vai se tornar forte. Não é Jesus, não é o Messias ainda. Quando fala de uma virgem aqui, Isaías está falando, é da mulher de Acas, novamente. Casta, pura. No qual depois, rei Acabe se casará, Acas se casará com ela e ela dará um filho. E mais tarde esse filho se chamará o quê? Rei Ezequias. Ezequias que vai fazer o quê? É ele que vai reinar em Israel e vai combater toda a corrupção, aquilo que eu falei, a paz vai reinar novamente em Israel. Entenderam agora? Como Deus vai falando de sinais. Acas queria, estava blefando. Bem que por dentro está querendo um sinalzinho de Deus sim, mas o orgulho, né? Prepotência, rei. Isaías fala: mas se você não quiser, Deus vai te mostrar um sinal que da tua dinastia vai te libertar, você e todo o teu povo. E isso que aconteceu. No ano de 1000 e tantos lá, rei Ezequias toma o trono e liberta o povo de Israel. Isso, história de Israel. Veja, os sinais de Deus que vai manifestando perante todas as gerações dos profetas, passando pelo Isaías, passando por Jonas, passando por fulano, passando por Beltrano, depois chega em João Batista. Lembra de domingo passado? João Batista é o último que estão com o pezinho entre o Antigo Testamento e o Novo. Lembra que alguns domingos João Batista é aquele que estava o quê? Preparando o caminho do Senhor, lembram? Eu vos batizo com água, mas dias virão que alguém virá mais forte que eu, que batizará com o Espírito Santo, o fogo. Aí João Batista anuncia que virá um Messias também, que irá restaurar Israel inteiro, mas hoje todos nós. E é essa espera que nós estamos esperando, na primeira vinda de Cristo. Mas vamos deixar aqui, não vamos misturar as coisas. Vamos ficar focados em João Batista. Lembra de domingo retrasado, segundo domingo? Preparai o caminho do Senhor. João Batista chama os fariseus de cobras venenosas. Lembram? Vocês não vêm aqui para se converter, vocês vêm aqui para olhar, para depois sair falando, vocês estão blasfemando. Depois João Batista fala: olha, prepare o caminho do Senhor, vai preparando. Todo aquele que produzir bons frutos, Deus irá poupar. Agora, aquele que produzir maus frutos, João Batista falava, o machado já se encontra nas árvores, lembram? E todo aquele que não produzir bons frutos, será cortado os ramos e será queimado, ou seja, não prestará para nada. Então vamos compreender aqui. Estamos agora no Novo Testamento, nós podemos dizer assim, dos tempos de hoje. Eu dizia para vocês algum domingo, quais são os sinais de Deus, ou melhor, sinais não. Lembra que a palavra de Deus falava, produzir bons frutos, será que estamos produzindo? Isso que agora eu pergunto e retomo novamente a pergunta para vocês. Esses sinais que nós aprendemos lá, que Jesus nos ensinou, ou melhor, Isaías. Para nós acolhermos o menino Deus, é necessário que a gente comece a criar obras e comece a produzir. Lembra que eu dizia algum tempo atrás, Deus está moldando nós somos as sementes lançadas nesse solo, e que depois será germinado, e que o Espírito Santo brotará sobre nós, ou seja, nossas boas obras, e mais cedo ou mais tarde Deus vai vir recolher.
Agora eu pergunto, será que nós estamos produzindo bons frutos desde o primeiro domingo, segundo domingo do tempo do advento, meus irmãos? Vocês olharam e perceberam esses sinais que está produzindo alguma coisa na casa, na família de vocês? É essa a pergunta de hoje. Quais são os sinais agora desses frutos germinados, lançados, que estão germinando agora na família de vocês? Está tendo resultado? Não precisa responder, é para a gente refletir. Esses são os sinais que a palavra de Deus hoje vem falar. Tudo aquilo que nós aprendemos. Será que chegará um momento que esse Natal vai vir novamente aquilo que João Batista anunciou? Se nós não produzirmos bons frutos, vamos ser cortados, jogados fora? De nada adianta, vai ser mais um Natal novamente, mais um ano que se passa, não vai ficar marcado nada, ainda vamos ter nossas brigas, as nossas rinchas em casas, famílias disputando bens, brigando por causa de bens. Será que é isso que vai acontecer? A palavra de Deus vem nos falar novamente. Ore e se espere em Santa Maria e São José. Vamos agora aos sinais. Para compreender bem esse evangelho. Mateus nos apresenta assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Na liturgia de domingo, dia 25, é São Lucas que vai nos apresentar essa narrativa, que todos nós conhecemos bem. Que o anjo Gabriel visita Maria, anuncia que ela será a mãe do Salvador. Nós conhecemos bem essa passagem. Agora aqui nós vamos compreender o quê? Sinais de Deus agindo aqui numa adolescente, podemos dizer uma jovem, Maria muito jovem, prometida em casamento. Vamos compreender aqui, gente. Santa Maria, depois pode pesquisar lá nos livros de história de Israel. Quando José toma Maria como esposa, na verdade, na cultura judaica tem duas etapas de casamento. O primeiro é quando um homem toma uma mulher para casar, casa-se. Logo vão morar junto. Depois tem o segundo momento, que é a festa, ou seja, o noivo e a noiva se reúnem e se encontram em procissão. O homem é levado, como se fosse num trono, e a mulher também é o encontro. São duas etapas, não acontece no mesmo dia, igual nos casamentos de hoje. O casamento de hoje acontece assim, casa e já tem tudo de uma vez. Não, na cultura judaica não. O primeiro momento é o casamento, vão morar junto. Segundo momento, a festa. E a festa dura tempo. Por isso que Jesus fez o milagre lá do vinho. Era festa de uma semana. Não era de um dia. Era de uma semana. Ô, festa boa, hein? Acho que por isso que não casava naquele tempo. Porque era festa. Marcava a comunidade. Agora vamos entender aqui. Santa Maria e São José. São José, dinastia de Davi. Opa, dinastia de Davi. Homem justo. Santa Maria também. Casaram-se. A diferença é que eles não moravam juntos. Não moravam juntos. Olhando agora ali, domingo próximo nós vamos ver, domingo próximo não, dia do Natal, nós vamos contemplar a leitura. O anjo do Senhor visita Maria lá, faz um anúncio. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor esteja contigo. Entenderam os sinais de Deus? Alegra-te, o Senhor esteja contigo. Eis que conceberás e darás à luz um filho. O seu nome será Jesus, aquele que libertará a humanidade de toda a corrupção do pecado. Atenção no diálogo de Maria. Como se isso pode ser possível se eu não conheço homem algum? Estranho. Se eram casados? Vocês repararam aqui que no diálogo entre Santa Maria e São José, dois santos se conhecem. Quando nós olhamos as qualidades, aqui nós vemos o sim de São José em relação a Santa Maria. São José e Santa Maria, ambos se conheciam muito bem e viram ali santidade. Reconheceu Maria como, não santa, mas como santíssima. Santíssima quer dizer o quê? Acima de todos os anjos. Santa, acima de todos os santos e santas. Rainha e soberana, veja. Sinais de Deus manifestado em Maria. E com certeza São José ali, na sua humildade, na sua pequenez, também homem justo. Justo quer dizer o que nas Sagradas Escrituras? Santo. Dois santos se conhecem. E dois santos ali, eles fazem um voto de castidade, podemos dizer de pureza. Ou seja, vamos falar aqui para compreender, não se escandalizem. Santa Maria, Virgem Puríssima. São José, Virgem Puríssima.
Compreendam que São José não é velho, minha gente, não é pessoa de idade, por favor, não se escandalize com o que eu estou falando. Às vezes nós temos aquela visão que São José é velhinho. Já viram? São José é velhinho. Não. São José é jovem. Santa Maria, jovem. São José, jovem. Santa Maria sabia que quando casasse com São José, o objetivo principal do casamento matrimonial é o quê? Ter filhos. Mas os dois optaram, ambos se reconheceram santos. Veja, sinal manifestado de Deus, que não tem o que falar aqui, mas que ambos fizeram uma vida casta, pura. Por isso que São José é representado com um lírio branco, já viram isso? Significa o quê? Virgindade. Santa Maria, Virgem Puríssima. Aqui. Agora nós olhamos, vamos agora... A segunda parte aqui, que São Mateus nos descreve esses sinais de Deus. José, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Interessante que o anjo anunciou a Maria, preparou ela bem, ficará grávida pela obra do Espírito Santo. São José foi diferente, casou para depois receber a notícia, né? Mas não pense que São José achou que Maria o traiu. Não. Mateus fala assim, seu marido era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Vamos compreender aqui? Não. José sabia quem era Santa Maria sabia quem era José, ambos santos. Aqui a gente vê a humildade do homem, o sim de São José, né? A humildade que nos leva à santidade, meus irmãos. São José não pensou em abandoná-lo, o pessoal já sabia muito bem. Veja, o povo daquela época sabia que quando uma mulher está prometida em casamento, sabe que ela está grávida, ótimo, ninguém vai denunciá-la. Marido e mulher. Mas aqui o que está mexendo com São José? Não é questão disso. É questão que eu não sou digno, como São João Batista, de adotar o Filho de Deus. Eu não sou digno disso. De todos os homens, novamente, de terra, ele foi me escolher justo eu. Um simples marceneiro. Um trabalhador, sou pobre, pago meus impostos, ajo com justiça, tenho a vida santa, e adotar o Filho de Deus, ser patrono, tomar, não, isso não é comigo. Matutava isso no seu coração, e Deus reconhece, Deus vê, tudo sabe. Nenhum momento ele quis prejudicar a Santa Maria, acusá-la de adultério. Não, às vezes na nossa vida, nós olhamos essa Sagrada Escritura e achamos que São José ia denunciar Maria, né? Aquele sentimento humano de ser levado em praça pública se ela cometesse adultério. Não, ele é o contrário. Desde o princípio ele viu que era a escolhida de todas, era bendita, assim como ele. Então, é melhor isso não é comigo. Aí que eis que o anjo, novamente, aquele mesmo anjo que anunciou para sua esposa que ela seria a mãe do Salvador, esse mesmo anjo chamado Gabriel, anuncia em sonho a São José. Não temas, São José. Vamos ver aqui. Vamos achar aqui. Não tenhas medo, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus. Atenção, a autoridade máxima que o anjo deu a São José. Você lhe dará um nome para essa criança de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E isso vai acontecer para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e darás um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Ou seja, aceitou o sim de José. Qual foi o sim de Maria? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. O sim de São José? Sim, Senhor, eu aceito Maria como minha esposa. E de hoje em diante eu passo a adotar essa família pelas mãos divinas que o Pai me concedeu. Aqui está os sinais mais maravilhosos que tem nas Sagradas Escrituras. Pergunto, já pararam para olhar quantas maravilhas de sinais Deus tem revelado para nós? E nós muitas vezes com a nossa mediocridade, desculpa essa expressão, né? Às vezes nós duvidamos das coisas de Deus e não percebemos as maravilhas que Ele está fazendo à nossa volta.
Por isso que esse Natal agora é importante vermos os sinais visíveis que Ele está nos concedendo. A começar a preparar um ambiente na nossa casa. Que lembre-se que uma família, ela se reconhece. Nós se reconhecemos. Somos famílias boas, somos uma comunidade boa, uma comunidade que busca estar em contato com Deus, uma comunidade que busca estar em comunhão e sintonia com Deus. Isso tudo a gente está vendo os sinais visíveis desde a sinal da preparação para as confissões. Quantas e quantas pessoas vieram se confessar, estão se confessando. Isso é sinal de Deus numa comunidade. Isso não é do Padre, isso é de vocês. Sinais de Deus maravilhosos, que mesmo com calor imenso nós estamos aqui. Sinais de Deus, mesmo sabendo que às vezes o coração está doendo, a preocupação está lá em casa, você está doente, alguma está passando por uma provação, mas você está aqui, isso é sinal de fé. Aprendemos como Santa Maria e São José. Tiramos aquela mediocridade de achar que São José é velhinho, que te desposou a Maria, não. Isso aqui é história, é algo divino, que nós temos que a cada dia que passa, se inspirar mais nessa Sagrada Família de Nazaré. E que quando eles baterem na nossa porta, acolhamos de coração. Isso é se tornar humilde. Aquele que mais se humilha, podemos dizer assim, na sua humildade, mais graça no céu Ele concederá. Se espere em Santa Maria e se espere em São José. Menino não nasceu numa manjedoura de ouro, não teve cetro de ouro, mas ainda nas noites, no dia que ele nascer, Ele enxugará as nossas lágrimas. Então peça agora para Ele secar as lágrimas e que aquela noite que irá nascer seja uma noite feliz, uma noite de cantada dos anjos, com o coro dos anjos, e que nós possamos sentir essa experiência desse Natal diferente que a Palavra de Deus está nos preparando hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.